Aqui você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe esse testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Dos quais nós vamos receber das mãos do nosso Deus uma coroa do reino da glória. Agradeço ao Senhor, irmãos, por quanto o Senhor permitiu em que eu nascesse num lar evangélico. Irmãos, desde antes de eu nascer, meu pai já era pastor de uma determinada denominação. Irmãos, e na verdade, o meu trisavô já era evangélico. Então é uma família bastante tradicional, muito antiga. Irmãos, e eu cresci numa família bastante pobre, bastante dificuldade passamos. Nós éramos pai e mãe, 5 filhos, e meu pai sendo um dos principais daquela denominação, então se conversava muito com outros pastores dentro da minha casa, e a gente sempre ouvia, irmãos, que nós poderíamos ter amizade, ter relação, ter companheirismo com qualquer pessoa que fosse crente, mas se fosse da cristã não podia. Antigamente chamava de cristã a congregação. Então o povo da cristã não podia, não era gente boa para a gente ter amizade. Irmãos, eu cresci escutando isso. Irmãos, eu nunca tinha ido numa congregação cristã, nem sabia onde é que tinha, porque a nossa vida era outra, mas eu que sempre cresci ouvindo isso e aquilo incutiu dentro de mim. Irmãos, então quando eu percebi alguém era crente, eu procurava me aproximar, fazer amizade, puxar assunto, conversar. Irmãos, eu tinha a maior alegria. Mas, irmão, quando eu descobria que a pessoa fosse da congregação, aí virava inimizade, aí virava uma contenda. Mas o Senhor tudo isso permitiu, irmãos, porque hoje eu consigo dar valor naquilo que Deus fez na minha vida. Porquanto, irmãos, com 13 anos de idade, comecei a trabalhar no estabelecimento, e ali naquele lugar eu encontrei um senhor. Ele tinha um carrinho de pipoca perto do lugar onde, na esquina onde eu trabalhava. E, irmãos, eu percebi que era crente. Na hora do almoço ia lá conversar com ele. Eu comecei a fazer amizade com ele, conversando, até que um dia, né, eu perguntei ao Ciro: você é crente, é? Ele falou: eu sirvo a Deus segundo a doutrina que é ensinada na congregação cristã no Brasil, bendito é o Senhor. O jeito que ele respondeu, eu não gostei, sabe, irmão? Enfeitou demais o negócio, não precisava falar isso não. E, irmãos, daquele dia para frente começou uma contenda entre nós. Só que todo dia nós conversávamos, eu não tinha onde ir, então eu ia ali no carrinho de pipoca, nós ficava ali conversando. Irmãos, e ele falava a respeito dessa doutrina para mim. Tudo que ele falava eu rebatia, tudo que ele me contava eu desfazia. Irmãos, até que chegou um dia e ele falou assim: Isaac, você fala tão mal da minha igreja, mas você nunca foi para você ver. Por que você não vai um dia? Você indo um dia, você vê lá como é que é, e depois você fala para mim. E eu, irmãos, naquela teimosia, naquela ignorância, eu falei: Ciro, se Deus me der força, se Deus me der saúde, eu nunca vou pôr o meu pé dentro de uma congregação. Irmãos, e o Senhor escreveu, né? O Senhor gosta dessas coisas assim, dessas pessoas teimosas. Passou o tempo, irmãos, foi passando os anos. Quando eu estava perto de 18 anos, irmãos, eu percebi que começou a dar errado as coisas na minha vida, sabe? Eu era o filho mais velho, irmãos, e dentro de casa nós sempre estávamos bastante unidos, mas começou a entrar uma desunião entre eu e meu irmão, a ponto de um dia eu chegar para ele e falei: olha, aqui dentro não tem lugar para nós dois, ou você sobe daqui ou sou eu, bendito é o Senhor. Irmãos, no meu trabalho, graças a Deus, Deus sempre abençoou, Deus sempre prosperou, mas começou a não dar certo no meu trabalho também, não era a mesma coisa. Na escola, irmão, eu nunca tinha repetido um ano de escola, naquele ano eu repeti, bendito é o Senhor. Irmãos, uma coisa tão ruim dentro de mim, eu não entendia que era o Senhor que estava cercando o meu caminho. Irmãos, e lá onde eu morava, em Campinas, nós frequentávamos uma igreja, porque uma coisa Deus pôs no meu coração, mas eu sempre tive um desejo de agradar a Deus. Eu sempre busquei de toda maneira que eu pudesse, bendito é o Senhor, poder agradar o Senhor. Irmãos, em um determinado domingo, subi para aquela igreja, onde nós se reuníamos ali para poder servir a Deus, segundo aquilo que nós tínhamos aprendido. Irmãos, e quando eu cheguei lá naquela igreja, ainda era um pouco cedo, sentei no primeiro banco ali, irmãos, e fiquei ali esperando. Daqui a pouco chegou o pastor da igreja, que não era meu pai, que meu pai estava trabalhando em outra cidade. Chegou o pastor da igreja, sentou do meu lado, eu olhei bem para ele assim, fiquei olhando, falei: quer saber de uma coisa? Eu vou embora para casa. Amanhã eu tenho que levantar cedo,
para ir trabalhar. Eu vou embora que eu ganho mais do que ficar aqui. Levantei isso aí, irmãos. Nem esperei começar o culto, fui embora. Só que no caminho da minha casa, irmãos, eu passava em frente a uma congregação, bendito é o Senhor. E a hora que eu estava descendo a rua 8 para poder chegar na rua que eu morava, irmãos, era mais ou menos, eu imagino, perto de umas 7h20, era final de ano, o dia estava bem claro, tinha sol ainda. Irmãos, aquele movimento, irmandade, chegando para congregar, e eu numa pirraça, irmãos, sabe, eu andava bem devagarzinho no meio da rua, irmãos, só para trabalhar o trânsito ali, bendito é o Senhor. Irmãos, aí eu fui andando bem devagarzinho, a hora que eu estava passando bem em frente à congregação, irmãos, a orquestra começou a tocar um hino aqui dentro, bendito é o Senhor. Irmãos, e quando os músicos começaram a tocar o som daqueles instrumentos, irmãos, saiu pelos vitrôs da igreja, foi lá na rua onde eu estava passando, na hora que eu ouvi o som, irmão, foi a mesma coisa que eu levar uma punhalada, bendito é o Senhor. Irmãos, eu perdi o meu sentido, sabe, eu não vi mais nada, mas o Senhor tomou naquela hora a minha mente e voltou no tempo de criança, irmãos, quando nós morávamos ali na região de Mogi Guaçu, Espírito Santo do Pinhal, sempre nas roças, nas fazendas, irmãos, quantas vezes de noite, debaixo de chuva, no frio, o gado sordo no pasto, eu, meu pai, minha mãe, os irmãos ainda pequenos, nós íamos de sítio em sítio, de fazenda em fazenda, falando do Evangelho, irmãos, tudo aquilo começou a passar na minha memória, como se fosse um filme, e parecia que tudo aquilo tinha sido em vão, que não adiantava nada. Irmãos, e naquela hora, quando a orquestra terminou de tocar o hino do silêncio, irmãos, que silenciou o som de música, eu recobrei a minha consciência. A hora que eu olhei, irmãos, eu tinha parado, eu não dei um passo para frente, bendito é o Senhor, e eu fiquei olhando a fachada da igreja, uma igreja recém-construída, muito bonita. Irmãos, eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu falei possível que eu nunca vou pôr meu pé dentro de uma congregação, mas hoje eu vou. Ou eu vou entrar aí dentro, eu vou ver tudo quanto é defeito que tem no meio desse povo, e amanhã ele me paga. Amanhã eu lanço tudo em rosto dele, o que eu vi aí hoje. Irmãos, eu subi os degraus da escada da igreja para poder chegar dentro da congregação. Irmãos, e a arquitetura da igreja, subiu o degrau pela lateral, não dava para enxergar aqui dentro. Então eu fui subir os degraus, curioso que só vendo, mas quando chegou no último degrau, não dava para ver nada. Irmãos, eu fiquei parado ali, no alto do degrau. Naquela hora, o porteiro que estava de serviço naquele dia, bendito é o Senhor, olhou assim do lado, viu eu parado. Irmãos, ele colocou o papelzinho da oração e a caneta num lugar ali, e saiu da onde ele estava e foi lá onde eu estava parado. Ele chegou e me cumprimentou, irmãos, ele me deu um abraço, bendito é o Senhor. Irmãos, um abraço que eu nunca tinha ganhado, um abraço daquele. Na hora que ele me abraçou, me cumprimentou, irmãos, ele me convidou, moço, vamos entrar para dentro. O que eu queria era isso mesmo, entrar para dentro, para ver aqui, irmãos. Irmãos, naquela hora, eu senti uma coisa diferente dentro de mim, uma emoção, uma sensação que não dava para explicar. Fui acompanhando ele, bendito é o Senhor. Na hora que chegamos no átrio central, ali na portaria, em que eu vi a igreja, uma igreja lotadinha de gente, irmãos, os corredores, gente em pé, bendito é o Senhor. Irmãos, eu nunca tinha visto uma coisa daquela, uma ordem, uma comunhão, não tinha brincadeira, não tinha conversa, não tinha falatório. Eu escutava glória, aleluia, gente falando em línguas estranhas. Irmãos, aquilo foi um choque muito grande. Eu falei, nossa, um negócio aqui é diferente, irmão. Não tinha nada a ver com os lugares que eu frequentava, porque nessa busca que eu tinha, irmão, dessa insatisfação dentro de mim, eu procurava em tudo quanto era igreja. E eu não consegui, irmãos, uma alegria dentro de mim, mas a hora que eu vi aquilo, irmãos, a hora eu não entrei na igreja, eu fiquei parado lá no mato, encostei na parede, os irmãos lá no último banco apertaram um pouquinho, em vez de dar um lugar para mim na ponta do banco, deram um lugar no meio do banco. Moço, senta aqui. Eu falei, não vou sentar não. Fiquei de pé ali, irmãos, e fiquei observando, irmãos. Começou o santo culto e eu prestando atenção em tudo, no andamento, nos hinos, irmãos, e tanta coisa, e eu não conseguia ter o que falar para o Cid no outro dia. Eu tentava procurar alguma coisa e não conseguia. Irmãos, quando chegou na hora da oração, eu não ajoelhei, fiquei de pé lá, terminou a oração, os irmãos falaram, moço, tem um lugarzinho, senta aqui para o senhor ficar cansado. Irmãos, em respeito a eles, minhas pessoas de idade, eu peguei e sentei bem no meio do banco. Irmãos, eu fiquei observando, irmãos, e quantas obras, quantos milagres
milagres. O Ciro contava para mim que Deus fazia no nosso meio. E eu falava, isso é história, Ciro, isso não existe não. Mas só na sua igreja que acontece. Por que só lá que faz isso? Nas outras nenhuma acontece essas coisas. Irmãos, e naquele dia, eu sentado no último banco, servos e servas de Deus que levantaram aqui, irmãos, para contar os livramentos que Deus tinha feito. Irmãos, quando começou o bairro lá em Campinas, Jardim São Fernando, nós fomos uma das primeiras famílias que chegou naquele lugar. Então todo o povo que veio depois, irmãos, nós conhecíamos as famílias que tinham chegado, e todas elas, meu pai e minha mãe tinham ido falar das coisas de Deus. Irmãos, então nós sabíamos, eu sabia, que aquilo que eles estavam falando naquela noite não era mentira, era coisa que nós tínhamos testemunhado com os nossos olhos, e que quando aconteceu, irmãos, naquilo que eles agradeciam a Deus, mas não tinha explicação, sabe? Mas naquele dia eu estava entendendo que era Deus que tinha trabalhado na vida deles. Irmãos, eu não conseguia pegar defeito, chegou a hora da palavra. E o Ciro falava assim para mim, Isaac, mas lá na graça de Deus, ele parou de falar que era da congregação, lá na graça de Deus, o Senhor fala com as nossas almas, o Senhor fala com a nossa necessidade, o Senhor consola, o Senhor, e irmão, sempre falando, e eu não acreditava, mas só que eu não consegui pegar nada. Chegou a hora da palavra, o nosso irmão que atendia falou, vou ficar na comunhão para Deus mandar a palavra. Eu falei, bom, já que é verdade que Deus fala, então eu quero que Deus fale comigo alguma coisa. Mas, irmão, era a primeira vez que eu entrava na igreja, eu nunca tinha ido, não sabia como é que pedia palavra, como é que pedia sinal, como é que pedia confirmação, não sabia nada, era a primeira vez. Mas eu queria ver Deus falar comigo, alguma coisa que então o Senhor. Irmãos, e naquela noite o Senhor achou graça, não revelou a palavra para o irmão que estava atendendo. E ele falou, irmandade, vamos clamar a Deus, ajuda na comunhão, porque até agora Deus não mostrou. Irmãos, passou quase uns 5 minutos. Levantou um músico com a palavra. Irmãos, quando? Porque eu falava para o Ciro que era tudo treinado, igual era os outros lugares. A pessoa estudava, a pessoa pegava pontos específicos para poder fazer alguma coisa, mas naquele dia levantou um músico com a palavra, irmãos. O servo de Deus que estava atendendo desceu, sentou ali, o músico estava aqui em cima, o Senhor usou dentro da palavra, eu prestei atenção, mas em detalhe por detalhe, do que era pregado naquela noite. Mas, irmão, não passou nem perto de mim, não senti nada, não entendi nada do que foi falado. Irmãos, quando terminou a palavra, aquele músico tinha acabado de pregar, a exortação que Deus deu para ele, começou uma guerra muito grande no meu ouvido. O que você está fazendo aqui? Vai embora para a tua casa. Você devia estar já deitado nessa hora, amanhã você vai levantar cedo, vai embora, você ganha mais. Mas por respeito aos mais idosos que tinha dado lugar, eu respeitei, irmão. Eu vou esperar acabar, depois eu saio, né? Fica ruim. Irmãos, e quando o irmão acabou de pregar a palavra, que o nosso irmão veio aqui para fazer o encerramento do culto, dentro daquela parte que o irmão já tinha lido, irmãos, aquele irmão músico tinha lido na Escritura, dentro daquele assunto, o Senhor começou a dar mais alguma coisa para o nosso irmão. Irmãos, o Senhor tomava ele e começou a falar, quando eu dei por mim, eu estava lá atrás, eu assustando, irmãos, o que ele estava falando, eu percebi, irmãos, que Deus estava dando na boca dele segredo da minha pessoa, assunto íntimo meu, irmão, coisa que eu não contei nem para o meu melhor amigo. Irmão, o Senhor estava na boca daquele irmão aquele dia, coisa que minha família, algumas situações da minha vida que minha família nunca tinha sabido, naquela noite o Senhor dava na boca dele. Irmãos, e quando eu percebi que era Deus descobrindo o segredo do meu coração, eu comecei a chorar. Irmãos, e eu estava sentado lá atrás, e naquele choro, de repente ele parou a palavra, irmãos, parou, saiu um pouco de lado e apontou, falou, oh alma, você que está aí atrás, você está sentado no último banco, você entrou aqui nessa noite como um caçador que entra numa mata, querendo caçar alguma coisa, mas o Senhor te fala, você vai sair daqui hoje caçado, bendito Senhor, e vai voltar muitas vezes para glorificar o meu nome. Irmãos, eu agradeço a Deus de todo o meu coração, que naquele dia, irmãos, eu já era evangelizado, eu já sabia o que era céu, o que era inferno, pecado, salvação, mas eu sabia tudo, só que eu não era convertido. Mas naquele dia Deus converteu o meu coração, irmãos. Eu saí dali de dentro, irmãos, eu agradeço a Deus
que eu que falava que nunca ia colocar o meu pé dentro de uma congregação, daquele dia para cá, nunca mais tirei o pé daqui de dentro, irmão. E você enfrentei tanta guerra, tanta luta, meus pais, irmãos, mas meu pai, não entendendo a obra que Deus tinha feito na minha vida, me pôs para fora de casa. Ele falou assim, já que você preferiu esse povo aí, então vai para lá, aqui não tem mais lugar para você. Nossa casa era bastante apertada, era uma casa só de 2 pés, não era 5 filhos, 7 pessoas, irmão, para morar bastante aperto, então você vai lá com eles. Irmãos, eu agradeço a Deus que quando a minha família virou as costas para mim, essa família de Deus abriu os 2 braços, bendito é o Senhor. Eu dormi uma noite na casa de um, outra noite na casa de outro. Irmãos, e assim o Senhor foi me guardando. Depois de 20 e poucos dias, irmão, que eu estava dormindo para a casa dos outros, era da casa dos outros para o serviço, do serviço para a igreja, da igreja para a casa dos outros de novo. Irmãos, mas eu agradeço a Deus que nesses dias o Senhor foi forjando dentro de mim o amor por essa bendita obra. Irmão, depois de uns 20 e poucos dias, 23 dias, se eu não me engano, eu recebi um recado, porque a minha mãe era empregada doméstica, irmãos, numa casa de família, que a dona da casa era a esposa do meu patrão. Então, o contato que nós tínhamos era esse, bendito é o Senhor. E a dona Ivete falou, a sua mãe falou que é para você ir para casa, que seu pai já não está mais bravo com você, você pode ir. Irmãos, voltei para casa. Voltei para casa, mas não era a mesma coisa, né, irmãos? A coisa já tinha sido modificada. Irmãos, eu uma alegria, e eu fiz uma oração, falei, Senhor, eu tenho certeza, Senhor, que foi o Senhor que me chamou dessa graça. Pela vida, pela morte, Senhor, me dá força de ser fiel até o fim. Eu quero te honrar com toda a minha força, mas olha agora dentro da minha casa, Senhor. Eu sou um filho mais velho, sempre fui bastante considerado, não que eu quisesse nenhum tipo de honra, mas a gente sempre estava muito junto. Mas olha agora a situação que ficou, Senhor. Estou junto com meu pai, com a minha mãe, mas era como se fosse um estranho no ninho, sabe, irmãos? E nessa oração eu falei assim para o Senhor, Senhor, faz uma obra na minha vida, para eles verem que foi o Senhor que me chamou nessa graça, que não foi eu que quis ir para lá do ninho, mas o Senhor me escolheu. Eu agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor ouviu minha oração e passou um determinado tempo, não sei quanto, um determinado dia, por causa dessa história de eu ficar muito para a casa da Irmandade, todos os cultos nós ia fazer visita depois do culto. Irmãos, nós morávamos numa casa de fundo, pagava aluguel para o pessoal que morava na casa da frente, tinha um corredorzinho lateral da igreja, na lateral da casa que chegava onde nós morávamos. E um determinado dia, depois de uma visita, devia ser quase 11 horas da noite já, que eu estava chegando em casa, irmãos. Eu abri o portãozinho da calçada, que ele não trancava mesmo, ia subindo, indo, fui descendo o corredor lateral, irmãos. E bem no fim do corredor tinha um pé de limão, que fazia um cotovelinho no muro assim, para poder entrar na casa que nós pagávamos aluguel. E quando eu fui descer o último degrauzinho, ali na sombra daquele limoeiro, tinha um ladrão, irmãos. Irmãos, e a hora que eu fui descendo, que eu coloquei o pé embaixo, ele deu um salto naquela sombra do limoeiro, que dava uma noite de lua bem cheia, aquela sombra bonita no chão. Ele deu um salto com uma arma na mão, ele encostou no meu peito, bendito Senhor. E ele encostou o revólver em mim e falou, cala a boca, senão eu atiro. Mas eu já tinha aprendido como é que clamava a Deus, bendito Senhor. Irmãos, na hora que ele falou desse jeito, eu gritei bem alto, Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. Cala a boca, senão eu te mato. Eu tornei da Senhor, tem piedade. Irmãos, naquela gritaria que eu aprontei, os vizinhos da frente foi abrindo janela, acendendo luz, fazendo barulho. Meu irmão que morava no quarto bem, dormia ali no quarto bem perto do corredor, também já veio com o pé de cabra na mão. E naquele assunto, aquele movimento, aquele bandido, irmãos, ele com o revólver bem encostado em mim, ele puxou o gatilho 3 vezes, bendito é o Senhor. Eu escutava o barulho do ferro batendo no outro assim, mas não saiu nenhuma bala, bendito é o Senhor. Irmãos, e naquilo que meu irmão viu, meu pai levantou, o senhor da casa da frente, os filhos dele também veio. Irmãos, quando deu um profetinho, o outro dentro da minha casa, bendito, estava em 2, bendito é o Senhor. O que estava dentro de casa já tinha separado em umas caixas de papelão ali o que eles iam levar. Irmãos, e quando meus pais levantaram, que viram o que tinha acontecido, o que Deus tinha feito, irmãos, foi a libertação minha, bendito é o Senhor. Até hoje Deus não chamou mais ninguém
da minha casa nessa graça. Mas acabou aquela perseguição, acabou aquela luta, e o Senhor hoje fez nós amigos, bendito é o Senhor. Estamos aqui caminhando, irmãos. Algumas pessoas daqueles lugares onde eu frequentava falavam: Isaac, não vai 60 dias, você volta para trás de novo. Outro falava da mesma maneira: não vai dar 2 meses, e quando você quiser voltar, vamos ver se você vai querer eu ser aqui, bendito é o Senhor. Mas nessa noite eu agradeço a Deus, irmãos, que as pessoas que falaram dessa maneira, hoje elas estão todas debaixo do túmulo, bendito é o Senhor, e eu estou aqui glorificando o nome do nosso Deus, irmãos. Aqueles que falavam que não ia durar 60 dias, irmão, já fez 42 anos que Deus me conserva de pé nessa caminhada. Nunca me arrependi 1 milímetro sequer, irmão, por tudo que eu passei, as dificuldades que enfrentei, as provas que vieram na minha vida. Irmão, teve momentos de nós achar que não ia ter saída, mas o Senhor sempre foi o nosso socorro bem presente. Eu agradeço a Deus porque o Senhor preparou uma esposa, deu para nossos 3 filhos, 2 netos, em tudo o Senhor tem sido o nosso socorro bem presente, irmãos. O Senhor tem feito muita obra na nossa vida, irmãos, dificuldades extremas nós temos enfrentado. Nós temos testemunhado a respeito do emprego da sua esposa. Vou contar bem rapidinho, irmãos. Irmãos, chegou um tempo, o Senhor me chamou e o Senhor logo preparou meu casamento. Eu fui solteiro, irmãos, crente, só 1 ano, 3 meses e 15 dias. O Senhor preparou meu casamento, foi um milagre muito bonito que Deus fez. Irmãos, o Senhor permitiu que quando nasceu meu 2º filho, eu busquei a minha esposa na Santa Casa. E, irmãos, quando eu deixei ele em casa, voltei para o trabalho, cheguei no trabalho e fui mandado embora. Irmãos, desabou o chão debaixo do meu pé. Eu não sabia nem como é que eu voltava para casa. Uma preocupação me dá notícia da minha esposa ter uma depressão pós-parto, alguma coisa. O outro filho meu não tinha nem 2 anos de idade ainda, o recém-nascido no colo dela. E eu muito preocupado, irmãos. E eu não sabia nem como ir, não queria chegar mais cedo no serviço para não assustar ela. Mas no outro dia não tinha como, irmão. Eu fiquei numa situação que não tinha o que fazer. Por fim, irmão, peguei e fui embora para casa. Cheguei em casa antes do horário que normalmente eu chegava. Ela estava deitada ali na cama com o nenenzinho do lado, irmãos. E a hora que eu cheguei, entrei no quarto, saudei ela, falei para ela: você está preparada para ouvir uma notícia? Ela olhou bem para mim e falou: Isaac, seja o que for, não me esconda nada, bendito é o Senhor. O meu patrão, quando me despediu, me deu um papel, irmãos, como se fosse uma carta de referência para mim entrar em outro serviço, para apresentar. Irmãos, eu dei aquele papel para ela ler. Aí ela percebeu que eu estava desempregado, irmãos. Ela pegou e leu o papel de novo. Enquanto ela lia o papel, eu fiquei lendo o rosto dela, irmão, para ver a expressão que ela demonstrava. Irmãos, eu não consegui perceber nenhum tipo de emoção no rosto dela enquanto ela lia aquilo lá. Irmãos, depois que ela acabou de ler pela 2ª vez, eu estava tão apavorado, com tanto medo, irmão. Falei: agora o que vai ser? 2 crianças pequenas, graças a Deus nessa altura eu já não pagava mais aluguel, mas eu já casei contra a vontade da minha família vai ser contra eu, agora eu vou passar aperto. Eu via pessoas falar que passava pela prova do desemprego, eu nunca tinha passado, eu conhecia a graça lá naquele serviço, então eu fiquei muito apavorado. Mas quando ela acabou de ler aquele papel pela 2ª vez, ela falou assim para mim: Isaac, fique em paz, se Deus quiser assim, Deus sabe o que faz, bendito é o Senhor. Irmão, foi a mesma coisa que pegar 200 quilos das costas e colocar no chão. Irmãos, eu respirei aliviado. Falei: tá bom, filha, então faz o seguinte, você fica tranquila que eu vou buscar uma palavra. Era uma quarta-feira, dia de culto na minha comum, bendito é o Senhor. Irmãos, peguei minha pastilha, meu paletó e fui andando para a igreja. Quando cheguei na igreja, uma preocupação. Falei: Senhor, e agora? O que vai ser da minha vida? O que vai ser do meu futuro? 21 anos de idade, 2 crianças pequenas, recém-casado, muitas vezes contrariado por muitas pessoas. E agora o que vai ser? Irmãos, fiquei esperando a resposta da parte de Deus. O Senhor mandou a palavra. Nosso saudoso irmão Ezequiel era o nosso cooperador naquela altura. Um irmão de bastante idade, sofria de angina, falava bem baixinho, irmãos. Ele pregava a palavra, atendia um mundo inteirinho sem sair da tribuna. Parecia um soldadinho de chumbo, irmão. Ele ficava paradinho aqui na tribuna. Mas quando chegou na exortação da palavra, o Senhor tomava a boca do seu servo e dizia assim: irmão, você entrou aqui hoje preocupado porque o homem fechou uma porta na tua vida, mas o Senhor te promete hoje, o Senhor vai abrir um portão com você. Irmãos, eu fiquei contente. Nossa vida, que beleza. Passou mais um pouquinho, ele tomou fôlego e falou assim: se um portão não der, o Senhor vai abrir uma porteira na tua vida. Irmãos, fiquei mais feliz ainda. Mas daqui a pouco ele voltou para reforçar o assunto e falou: e tem uma coisa,
Se a porteira não for suficiente, o Senhor vai derrubar os morão da cerca e deixar o pasto aberto, me descer com os dois braços, irmão. Você ganhar o seu pão de cada dia, irmãos. Agradeço a Deus, irmão. Saí daquele culto radiante. Eu achei que aquela palavra ia cumprir naquela semana. Já fiz um monte de planos. Eu ia pegar um bom dinheiro de acerto, irmãos, experiência a gente tinha, conhecimento. Irmãos, eu falei, bom, agora eu vou nadar de braçada, agora a coisa vai ser boa, irmão. Uma palavra dessa, o capital que eu vou ter na mão e o conhecimento que eu tenho, ninguém me segura. Irmãos, eu confesso para os irmãos que aí eu aprendi de novo que Deus opera na hora que Ele quer, não é na hora que nós quer. Essa palavra demorou 2 anos e meio para cumprir na minha vida. Nesses 2 anos e meio, irmãos, Deus só não deixou faltar um pão em cima da minha mesa. Mas do resto, tudo quanto é tipo de aperto nós passamos, irmão. Mas só que quando o Senhor abriu a porta para mim, louvado seja Deus, irmãos, essa porta está aberta até o dia de hoje. Aquela criança que nasceu naquele dia, hoje está com 38 anos de idade. E eu estou aqui dizendo que a palavra cumpriu. E até hoje eu colho o fruto do cumprimento daquela palavra na minha vida. Irmãos, muita obra Deus tem feito no meio da nossa irmandade. Deus dá a graça de congregar ali no Jardim das Oliveiras, em Campinas, é a minha comum congregação. Fui cooperador de jovens ali, irmãos, 1 ano e meio, mais ou menos. Aí o Senhor levantou o nosso irmão Paulo Júlio para ancião e eu passei a atender os cultos oficial. Fui cooperador ali por 21 anos, irmãos, por misericórdia de Deus. E em 2023 o Senhor tem separado nós para servir a Ele como ancião dessa obra. Hoje eu recorro a oração da irmandade a meu favor, porque muitas vezes, irmãos, eu olho para mim mesmo, ainda hoje, irmãos, atendi a reunião para a mocidade ali em Nova Odessa, mas essa noite, essa madrugada, olha Deus, Senhor, eu não tenho condição, eu não tenho bagagem, eu não tenho conteúdo, eu não tenho nada, aparece no meu caminho. Então, irmandade, ora a Deus a meu favor, que o Senhor tenha misericórdia, possa nos ajudar, possa nos ensinar e no fim de tudo, um dia, nós poder cantar o hino da vitória junto lá no reino da glória. Por onde tenho passado, muitas viagens Deus tem preparado, muita obra Deus tem feito, muitos lugares que tenho congregado eu trouxe e também desejo levar a saudação dessa querida irmandade por onde for com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo e por esta força. Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Eu não estou te chamando de uma brincadeira, eu estou te alistando para uma guerra a vida inteira. Se você for fiel até a morte, eu te dou a vida eterna dentro das águas. Você aceita? Eu já estava com as mãos assim, e dentro das águas eu falei, eu aceito. Aí ele fez aquela oração de mim, falou as palavras do batismo e me emergiu. Eu levantei, Deus me ensinou com a promessa, Jesus falando em línguas e línguas, e eu saí do batismo arrebatado, irmão, e naquela época pegava ônibus, e eu, ao invés de falar bom dia, boa tarde, os cobradores, eu falava era paz de Deus para todo mundo, paz de Deus. Cheguei no quartel, sempre que eu encontrava era o cabo de rádio. O primeiro que eu encontrava, porque ele era o rancheiro, era o chefe do rancho, então era sempre ele que eu encontrava. E eu sempre, bom dia, cabo de rádio, e ele, bom dia, soldado. E aquele dia, paz de Deus, cabo de rádio. Paz de Deus para todo mundo. Sargento falando paz de Deus. Paz de Deus, capitão. Eu falando paz de Deus. E foi dias eu falando paz de Deus. Irmão, o coronel tinha falado paz de Deus umas 2 vezes. E o coronel, o comandante do batalhão, mas não conversa com o coronel, conversa. Praça para conversar com o coronel é difícil. É difícil, não conversa, é difícil. E esse dia ele vinha vindo. E eu passei perto dele, paz de Deus, coronel. E ele só fez assim, e passou e parou. E eu, sim, senhor coronel. Todas as vezes que passa por mim, fala paz de Deus, coronel. O senhor perdoa, não vai acontecer outra vez. Não, eu acho bonito. Eu só quero saber como que eu respondo. Amém, coronel. Então vamos começar de novo. Aí eu vim aqui, ele foi lá, e fomos um após o outro. Cheguei perto, paz de Deus, coronel.
E ele, amém, soldado. Todo o batalhão começou a responder a minha saudação em amém. O comandante respondeu. E logo surgiu um curso para cabo, e foi um curso rápido, eu passei no curso. Em segundo lugar, entrou bastante soldado para fazer o curso, e só saíram 12 cabos, e eu saí em segundo lugar, porque um japonesinho passou em primeiro, meio ponto. Eu fiquei tão nervoso que mas está bom. E porque a gente podia escolher o GC que ia comandar, e eu ia querer o pelotão de operações especiais para me comandar o GC, o grupo de combate, mas era até o terceiro lugar. Mas o primeiro escolhi o que quisesse. E eu queria, mas o japonês enganou. Escolhi. E eu pensei que eu ia escolher, o capitão Moraco chegou de mim. Parabéns, agora você é cabo. Esse curso foi difícil em cabo. Viu, entrou 300 e pouco, só saíram 12 cabos. Parabéns. Obrigado, capitão. Você tem direito a escolher, mas lá na reunião do Estado-Maior, nós precisamos criar um pelotão para tentar salvar aqui 52 soldados. Eles dão muito trabalho no batalhão, cada um assim, de companhias diferentes, dão trabalho para a gente demais. Mas vamos fazer esse pelotão de serviços gerais, e você tem um perfil direitinho para comandar esses soldados. Tá bom? Amanhã eles vão se apresentar para você, e é assim que vai acontecer. A gente está lá para obedecer ordens. Eu obedeci. Aqueles 52 soldados se apresentaram para mim e foram meus amigos. Tudo que eu pedia fazia. Me obedeceram. O capitão Moraco saiu, entrou o capitão Turella. Na primeira formatura que viu a companhia inteira fazer, não gostou. Falou um monte de coisa para os comandantes. E eu era um comandante do pelotão, do serviço geral. Eu também ouvi demais. Ele falou um monte e disse, então na próxima formatura, essa companhia não é uma companhia de fuzileiro blindado. Não, não é. Então na próxima será. E será a melhor de todos. O pelotão que deixar a desejar vai ficar comigo sábado e domingo, e eu vou ensinar como se faz um pelotão de verdade. Entendido? Sim, senhor. Não pode se retirar. A próxima formatura, minha companhia vai ser a melhor. Na próxima formatura, realmente, na nossa companhia, segunda companhia, foi a melhor de todas, eu percebi. Mas o nosso pelotão de serviços gerais, que fazia parte da companhia, foi o pior de todos. Irmão, capitão, olha o nome do homem, Turella Ferrão, mandou me chamar, Moniro, isso de certo. Cabo novo. Não obedece ordem, cowboy? Sim, senhor. Está punido com o seu pelotão. Foi combinado, senhor. Sábado e domingo comigo. Estaremos aqui às 8 horas, senhor. Pode se retirar? Dá licença, senhor. Volta aqui. Pois não, senhor. Eu não vou passar sábado e domingo com você, nem com o seu pelotão. Próxima formatura não é mais a minha companhia que vai ser melhor de tudo. O seu pelotão vai ser o melhor. O seu pelotão vai parar o quartel. Estava nervoso. O seu pelotão vai parar o inferno. Na mesa bateu forte. Nervoso. Vamos se retirar. Dá licença. Era um grupo de crentes, 2 missões para cumprir. Uma para o quartel, outra para o inferno. Como é que vai fazer, mano? Para o inferno, não entendi. Para o quartel, a gente ia. Vamos lá, que dá para fazer alguma coisa. Vai para o inferno. Eu levei aquilo a sério. Aí peguei meu pelotão e falei, a vontade do capitão cumprir. Tá? Próxima formatura, então, agora. Nós vamos ser os melhores. Nosso pelotão vai ser o melhor, nossos soldados os melhores. E na segunda, na terça, na quarta e na quinta, nós fizemos lá um ensaio.
Era novinho de crente, né? Irmão, e na sexta-feira nós viemos, e o capitão, Corella Ferrão, pediu para o tenente William Bradfield ir acompanhar o nosso pelotão, desde os serviços gerais até quando a gente se encontra com os demais lá, o coronel passar a revista na tropa. Aí o tenente falou, o tenente William Bradfield, capricha, Cabo Borges, capricha, para o quartel. E ele não sabia do que. Aleluia! Sim, senhor. A missão é fácil? Sim, senhor, a missão é fácil. Então eu falei para o meu pelotão dos serviços gerais, chegou a hora de nós cumprirmos a nossa missão. Passar o fim de semana com esse capitão não vai ser tarefa fácil. Então, rumo à formatura matinal, 52 soldados. Pela testa, pela frente. Começar bem alto e bem forte, para a gente parar o quartel e parar o inferno. A canção que o Cabo Borges ensinou. Ordinário. E a turma pode comandar. Mas, só. Ali, 52 soldados marchando. Vamos, ó, irmão. Eu estava lá atrás, não estou ouvindo nada. Aí eles colocavam a garganta para fora. Pois à frente está. Glória! E eu estou marchando e estamos cantando. Passamos em frente ao Estado Maior, irmão, onde fica o coronel, o capitão, o major. Eu vi como o coronel abriu a janela e olhou para baixo. Falei, ele não está lá embaixo, o nosso pelotão ainda não chegou. Ele abriu, ele não faz isso para pelotão nenhum. Abriu para ver nosso pelotão passar. Primeira missão cumprida, quartel parou. Pelotão dos serviços gerais. Primeira missão cumprida, quartel parou, garganta para fora. Aí com os meninos, pois a frente ele está, e por nós combaterá, e as trevas desfará. Nós estamos marchando e cantando, irmão. E no meio da minha tropa tinha um soldado chamado Machado, negão mais alto que eu, cicatriz aqui, cara feio, não sorria para ninguém, nem para ele mesmo. Era um soldado terrível, sim senhor e não senhor, era o que ele falava. E, irmão, quando eu li no meio da minha tropa, Machado, marchando, cantando, chorando, para a minha tropa, pelotão dos serviços gerais. Segunda missão cumprida, o inferno parou. Chegou lá embaixo, grande, barriga para dentro, peito para fora, mãos espalmadas, dedos unidos, cabeça erguida. Acabou a formatura, o capitão não me chamou, mas eu fui lá, fui esperto. Quem é? É o Cabo Borges, senhor. Dá licença. Pode falar. Cabo Borges, pelotão dos serviços gerais sem operação. Missão cumprida, senhor. Quartel parou, o inferno também, todo mundo viu. Dá licença. Eu fui lá. Eu sabia falar, fui lá buscar. Glória a Deus! Cheguei lá embaixo, e eu cheguei lá, tá todo mundo sentado, falei, ô, acabou a brincadeira aí, quartel tá uma bagunça lá, a vida quebrou, o mato cresceu, uma semana parece que passou um furacão aqui, rápido, bora, pega logo a ferramenta, colocar em dia, bora. Aí o Machado, chorado. Eu me sombro, falou, pode falar, Machado. O senhor me conhece muito bem, eu não tive carinho de papai nem de mãe. Eu fui criado debaixo do chicote do meu tio. A vida foi dura comigo, eu nunca me fiz. E hoje eu chorei. O senhor sabe me explicar? Eu falei, por causa de emoção, Machado. Emoção não faz homem chorar. Quando o Machado, dizia ele, uma mão assim, uma mão, segurava uma espada, né? E aquela mão enfiava no meu coração. Ao invés de eu morrer, eu vivia. Que espada é essa que eu vi?
senta aí. Eu não sabia falar para eles. Aí eu contei para aqueles soldados ali como Deus me chamou na graça, muito bonito. Eu volto para contar. Aí quando acabei de contar, estava todo mundo olhando para mim. Aí um falou assim: nossa, cabo, é gostoso ser crente assim. Eu falei: é. Aí o outro falou: é por isso que o senhor vai na igreja todo dia. Eu falei: é por isso que eu vou na igreja todo dia. Aí um outro falou: um dia nós vamos na igreja com o senhor. Eu falei: o dia que vocês quiserem. Aí o Machado levantou e falou: o senhor vai hoje? Sexta-feira. Eu falei: hoje eu vou, Machado. Então hoje aqui vai todo mundo do senhor. É uma ordem, Machado? Sim, senhor. Ai de quem desobedeceu. Eu sei que quando deu 6h30, todo mundo fardado. Sexta-feira, 23 de maio, 177. Nós entramos num bairro chamado Jardim São Fernando, em Campinas. Irmão Valtenor era cooperador, irmão Estevam era cooperador de jovens. Hoje, Deus já recolheu o irmão Valtenor, mas o Estevam é o cooperador de jovens. Foi o Estevam que colocou os meus soldados tudo na frente assim. Tudo juntinho. Tudo fardado, tudo juntinho. Foi o Estevam que colocou. Irmão, e na palavra Deus tomou uma volta, irmão. Palavra linda. Ele falou: eu não posso levar para casa. Eu tenho que falar. Não é mais meu, eu tenho que pregar. Assim diz o Senhor. E apontou os meus soldados. Desses aqui, eu não perco um. Tá todo mundo chorando, né? Todo mundo chorando. Aí nós voltamos, 2 outros vão voltar de São Fernando até o Chapada, lá no quartel, na escola de cadetes, Campinas. E então, quando nós estávamos voltando, eu falei para eles: vamos concentrar, domingo é batismo. Não é para vocês batizar, que eu não sei ser crente. Vocês viram que eu não sei ser crente. Eu nem sei cantar nem nada. Só sei orar, que é gostoso. Eu só falo lindo, eu estou orando lá, é gostoso. Não sabia que eu dobrava o joelho e já começava a achar lá no lindo da harpa. Estava 2 horas falando lindo. Vamos ficar lá. Bom tempo gostoso. Aleluia! E eu não sabia, eu falei para eles: não é para batizar. É só para assistir o batismo. Mas segundo vocês não precisam vir. Vamos para o sábado, então, que em dia nós entramos, segundo vocês não vêm. Combinamos. Então tá. Quando deu assim, às 3h30 da madrugada, no sábado, irmão, o Machado chegou em mim no alojamento dos carros e chegou: Cabo Borges. Aleluia. Oh, Machado, eu levantei assustado. Machado, o que foi, Machado? Aquele negrão? Foi lá no meu coração. Eu pus Vamos para a enfermaria, Machado, vamos para a enfermaria. Senhor, Cabo Borges, suado. O senhor não está vendo? Não estou vendo nada. E eu fiquei assustado. Eu não estou vendo nada. Machado, ele tem asas. Vai, Machado do céu. Ele tem asa. O que tem asa? Meu Deus do céu. Ele falou assim: Cabo Borges é um ser. Ele rege. É uma multidão que canta. E uma orquestra que toca. Ele rege esse ser. Eu falei: Machado, eu sei até o que ele tá regendo. Olha, Cabo Borges. Aí ele começou com a boca. Eu não sabia o que era, mas eu comecei a sentir a presença de Deus também. E eu comecei a chorar junto com ele, falar a língua. Irmão, eu falei: Machado, vamos para a enfermaria. Ele falou: o senhor ora comigo? Eu falei: vamos orar. Aí nós dobramos o joelho, só levantamos quando o corneteiro tocou a alvorada. Fomos tomar nosso café e fomos para o batismo. Chegamos no batismo. Aquele dia, irmão, Brando Maciel comigo. O senhor chamou 50 civis e 52 militares. E Machado, ele estava do meu lado. Eu falei: Machado, eu dei ordem para vocês não ser batizados. Mas esquece, vai lá batizar, Machado, vai lá, esquece.
olha que festa. Ele, não, eu vi essa multidão aqui, mas eu não vi aquele ser, não vou batizar não. Eu falei, esse ser você vai ver outro lá, não vai lá batizar. Não vou. Aí o irmão Deobrando falou, ô dó do ser que não vai vir, dá uma dó, nós vamos partir pro céu. Se você não vir, ainda tem vaga. E se eu vir amanhã? Olha, achava bom você vir. Se não vem, eu vou embora daqui, que eu já batizei 101 anos. Minha mão já está aqui lavada. Mas vamos cantar um hino e esperar. Depois eu saio da água, tá bom? 148. Quando falou assim, Machado falou, Thiago Borges, é ele que vai regir. Glória a Deus! Glória a Deus! O ser que eu vi. Aleluia! Aí a orquestra começou a cantar, pecador, os seus pecados, Cristo veio Irmão, quando eu olhei do meu lado, já estava debaixo do irmão Deobrando para ser batizado. Foi o último que batizou lá na sala. Hoje é uma festa. A gente encontra muitos por aí. Aqui no Colibri, aqui pertinho, tem o Pedro. Hoje é tenente. Ele é reformado, Tenente Pedro, era meu soldado. Tenente Pedro, o Ivo que foi embora para Macapá. Hoje a gente encontra eles tocando, alguns pregando, alguns a TV Nova da Piedade. E o Machado, o negrão que só tinha uma cara feia. É muito feio, gente, de cara feia. Quer dizer, tem gente que tem um cara de bravo assim, não é bravo, tem um coração que não é gay. Mas eles não falam. Tem medo de chegar. Você pode ver que quem é cara muito bravo tem medo de chegar, chega com um jeito, né? Agora quem sorri, você já chega. É quando você quer café, tudo bem? Chegou devagar, né? E o Machado tinha essa cara, uma cara feia. Mas depois que Deus chamou o negão, era sorriso, tá aqui. Casado com a Maria, pai de 4 filhos, é só festa. Os 4 filhos são música e encarregados de orquestra. Aleluia. Então vocês vão lá congregar comigo, tá? Glória a Jesus. Vamos, irmãos, agora dar liberdade aos santos testemunhos. Tem irmãos aqui, irmãos, que são a primeira vez que está congregando do ministério, são de fora, são de longe. Como disse, a igreja está muito lotada. Quando é assim, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. A liberdade é para todos. Vai acabar muito tarde o culto. E tem irmãos aqui que eu tenho certeza absoluta, conheci esses dias passados aqui num culto que nós tivemos, contaram maravilhas que eu tenho certeza que a Irmandade vai se alegrar nesta noite. Sobrando tempo, nós estenderemos. Então vamos deixar para o ministério aqui hoje, tá bom? A igreja está cheia, nós temos prazer, irmãos. A Água Rasa sempre foi uma igreja cheia. Cheia de povo, cheia de virtude, cheia de poder, cheia de testemunho, cheia de maravilha, cheia de milagre, glória. Cheia de servos de Deus, irmandade maravilhosa, músicos maravilhosos. Vamos manter assim, irmãos. Não é sempre, não é? Hoje é feriado, está bastante cheio. Vamos deixar. A Irmandade vai ver no final, todos vão sair saltando de alegria na presença de Deus. Estamos nesta liberdade, Deus seja louvado. Imbu, vem você primeiro, vai lá. Nosso irmão é cooperador na cidade de Imbu. Deus seja louvado. Agradeço a Deus perdão dos meus pecados, por a vida em glória no céu, o Senhor me oferece. Por um filho feliz e fiel até o fim. Agradeço ao Senhor.
conserva os meus pés até o presente momento, pela esposa que o Senhor tem me preparado, o filho e as filhas também. Na verdade, eu agradeço a Deus, o Senhor tem feito muitas obras na nossa vida, irmãos. Você conta aí há muito tempo, mas uma obra que o Senhor fez recente, agora no ano passado, irmãos. E eu vou contar para a Irmandade uma obra maravilhosa que Deus fez. Tem uma filha, ela tem 21 anos de idade, passou por um processo muito difícil, irmãos. Falar assim, namorava um irmãozinho e, irmãos, quando estava perto para se casar, ele desistiu de casar-se. Primeiro namorado, irmãos, ela auxiliar organista, bendito o Senhor, e ela se desesperou bastante, e ela me ligou e disse: pai, isso que é ser crente, pai, esperar na palavra, buscar a palavra, e acontecer isso, irmãos, eu fiquei sem ação, e eu dizia: Senhor, eu tenho palavra para falar para uma igreja inteira, e agora eu não sei o que falar para minha filha, bendito o Senhor. Certo é, irmãos, que aquilo tirou meu sono, fiquei orando e dizia: Senhor, mostra para ela que Tu és Deus na vida dela, bendito é o Senhor, irmãos. Eu gosto de ver obra, eu gosto de ver milagre, eu amo, bendito o Senhor. Mas eu disse: Senhor, eu quero que ela veja que Tu és Deus na sua vida. Certo é, irmãos, que ela trabalha em um consultório bem grande em São Paulo, bendito o Senhor, e com ela trabalha uma irmãzinha, crente da congregação, e essa irmãzinha, irmãos, não acreditava no dom de evidência de novas línguas, a promessa do Espírito Santo, bendito o Senhor, sendo crente, irmãos, e essa irmãzinha começou a perseguir ela lá no trabalho, tentando fazer com que ela fosse mandada embora e saísse daquele lugar. Isso foi por algum tempo, aleluia, irmãos, até que um dia, naquele consultório, entrou lá o embaixador, aleluia, da Tailândia, juntamente a sua filha, ele falando o inglês e o dialeto tailandês, e a sua filha só o tailandês. E eles entraram, e quando entraram, aquelas moças começaram a conversar, ele dizia: quem que vai atender? Porque elas só falavam português, bendito o Senhor. E ficou lá: quem vai? Vai você, vai você, vai você. Até que a irmãzinha olhou para minha filha e disse assim: você não falou que é selada com a promessa do Espírito Santo? Vai lá você e atende, bendito o nome do Senhor, aleluia. Ela falou: tá bom, então espera só um pouquinho. Subiu, irmão, fez uma oração e disse: Senhor, eu sou tua serva, me toma aqui agora, bendito é o Senhor. A sua língua enrolou, começou a falar em linguagem, bendito o Senhor, desceu as escadas e foi até onde estava a menina. Quando falou com ela, a menina compreendeu, bendito o Senhor, e saiu acompanhando ela. E ela disse: Senhor, ela está me entendendo, mas eu não estou entendendo ela. Naquele momento o Senhor deu o dom da interpretação. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Ela já entrou, irmão, sentindo a presença de Deus, entrou naquela sala, aleluia, sentou a menina assim numa cadeira, e olhou para ela e disse assim: o que está fazendo no Brasil? E a menina respondeu para ela: estou aqui porque lá no meu país eu fui desenganada e eu só tenho 2 meses de vida porque eu tenho um tumor aqui, bendito o nome do Senhor. E quando falou aquilo, a minha filha ali estava sentindo Deus, ela olhou para a menina e disse assim: e você acredita em Deus? Glória ao Senhor. E ela disse: eu acredito em Deus, aleluia. A minha mãe, aleluia, ela era brasileira, ela casou com meu pai, foi embora para a Tailândia. E a minha mãe, aleluia, nos ensinou a acreditar em Deus, porque ela dizia que quando ela morava no Brasil, ela ia numa igreja onde as mulheres colocam o pano branco na cabeça, bendito o nome do Senhor, e Deus faz muito milagre. Irmãos, vocês estão na comunhão? Glória ao nome
nome do Senhor. Aleluia. Naquele momento, aleluia, minha filha olhou para ele e falou: então pode ser que Deus vai fazer um milagre aqui dentro hoje. Aleluia. Eu disse para ela: você vai sentar nessa cadeira, esta máquina vai dar um 360 na tua cabeça. Toda vez que a máquina passar na tua frente, você vai dizer: glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Foi a primeira, o primeiro glória, foi a segunda, o segundo glória, foi a terceira, o terceiro glória. Bendito o nome do Senhor. Aleluia. Passou um tempinho, saiu o exame, pegou o exame, leva para o médico. O médico começa a olhar, olhou para minha filha e disse: você fez tudo errado, está tudo errado, isso aqui que você fez. Não, eu acabei de fazer, eu fiz o exame nela, está certo. Não, está tudo errado, volta lá e faz de novo. Bendito é o Senhor. Voltou, aleluia, sentou na cadeira, mais 3 glórias. Bendito o nome do Senhor. Não para de dar glória. Santo nome do Senhor. Se você não sabia, o teu glória tem virtude, o teu glória tem poder, o teu glória tem o dom da cura, o teu glória é uma profecia. Bendito o nome do Senhor. E naquilo, irmãos, fez o exame novamente, saiu o exame, leva para o médico. Ele pegou o exame, olhou, e aí o pai entrou bravo na sala. E quando entrou, ele disse: o que está acontecendo aqui? E a menina já respondeu lá no dialeto tailandês: pai, Deus fez um milagre. Aleluia. E o médico ali disse: na verdade, de tudo que vocês trouxeram, aleluia, aqui nos exames que vocês trouxeram, na verdade tinha mesmo um tumor aqui, mas a glória já repetiu 2 vezes, não tem mais nada. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, foram embora, ela feliz, bendito o Senhor, saiu e falou: vou agradecer o Senhor pela obra que Deus fez. E quando ela saiu da sala, aquela irmãzinha que não acreditava no dom de evidência de novas línguas, promessa do Espírito Santo, olhou para ela e disse assim: me perdoa. Aleluia. Me perdoa. Agora eu acredito no dom de evidência de novas línguas. Santo Senhor. Ela disse: você está indo orar? Estou. Deixa eu orar com você. Vamos lá, glória ao Senhor, aleluia. E subiram, e ficou uma de frente para a outra, bendito o Senhor. E minha filha começou a orar, e ela dizia assim: Senhor, graça nós te damos, porque o Senhor passou aqui nesse consultório, fez uma obra maravilhosa, mostrou que tu és Deus na nossa vida. Aleluia. E quando ela estava falando, a sua mão foi sobre a cabeça da irmãzinha. Salamaia colocou as 2 mãos e começou a dizer: Senhor, aqui está a irmãzinha fulana de tal, casada há tanto tempo, o desejo dela é ser mãe. A sua mão foi descendo, mas segundo a medicina ela não pode gerar. Senhor, dá um filho para ela, nós vamos te agradecer. Quando chegou no ombro, irmãos, Deus batizou aquela irmãzinha com a promessa do Espírito Santo. Uma obra chama outra obra, um milagre chama outro milagre, uma linguagem chama outra linguagem. Bendito o nome do Senhor. Felizes, irmãos, aleluia. Saíram por embora, passou aquela semana, entrou a semana seguinte, na quarta-feira, lá vem a irmãzinha toda feliz, olhou para minha filha e disse: preciso te contar uma novidade. E ela disse: pode falar, o que é? Eu estou grávida. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Isso foi ali, irmãos, no mês de setembro, aleluia. Faz-se os exames, e quando chegou em dezembro, a irmãzinha está fazendo os exames, aleluia. E o médico começou a olhar e falou assim: olha, tem um problema aqui dentro de você, não tem uma criança certa, está tudo errado, tudo fora do lugar. Se nascer, vai nascer uma criança acéfala. E foi falando, estava tudo errado, irmãos, exame, tudo, e disse: nós precisamos tirar
aleluia. E quando falou aquilo, porque estava braço na cabeça, perna na coluna, estava tudo errado, fora do lugar. E a irmãzinha ali olhou, bendito o Senhor, aleluia, e ficou meio assim. Mas aí, bendito o Senhor, ele disse assim: olha, agora em dezembro de 2022, isso aconteceu. Ele disse: agora é período de festas, vai passar esse período, dia 3 de janeiro você vem aqui e nós vamos tirar o que está dentro de você, tá bom? Porque não é uma criança que está tudo fora do lugar. Ele falou aquilo, irmãos, glória ao Senhor. Irmãos, a irmãzinha saiu, foi para casa, contou para a família, e eles diziam: o Senhor abriu tua madre, aleluia, aceita, não tem problema, logo você engravida novamente. Mas a irmãzinha não se conformava, muitos anos de casada, bendito o Senhor, aleluia. E ela só contou para a família e não contou para mais ninguém, continuou trabalhando. Isso foi até o dia, irmãos, 30 de dezembro de 2022, aleluia. Elas estavam trabalhando, e ali trabalhando, aleluia. Minha filha olhou para ela e disse assim: vamos agradecer a Deus pelas obras que Deus fez aqui nesse consultório, mostrou que é Deus na nossa vida, fez um milagre, aleluia, você está grávida. E ela começou a chorar, aleluia. Minha filha olhou e disse: por que você está triste? Aleluia, aconteceu alguma coisa? Não, nada não, está tudo certo, glória ao Senhor, aleluia. Conversando, aí minha filha olhou para ela e disse assim: olha, antes de nós orar, eu vou te contar uma obra que eu estava com meu pai e eu vi essa obra, bendito o Senhor. E começou a contar uma obra, irmão, que eu não vou contar ela hoje aqui, bendito o Senhor, aleluia, de uma prima minha, glória ao Senhor, que estava grávida, era um bolo de carne, até os 6 meses, era só um bolo de carne, aleluia. Se eu fosse contar essa obra, ia tomar um tempo muito grande, irmão Toscano, aleluia, mas é uma obra maravilhosa, isso na nossa família, glória ao Senhor. E contou para ela: olha, em um mês, Deus criou tudo, pôs tudo no lugar, nasceu a menina, tá, a Lívia, eu andei com ela, conversei com ela, é da nossa família. E aí a irmãzinha se derramando em lágrimas, bendito o Senhor. Ela disse: agora vamos orar, glória ao nome do Senhor, aleluia. Ajoelhou uma de frente para a outra novamente, e lá está a minha filha novamente. Senhor, te damos graça, porque esse ano tu passou aqui nesse consultório, fez milagre, fez maravilha, selou a irmãzinha com a promessa. Ela está grávida, Senhor, mas ela está tão triste, Senhor, aleluia. E quando ela falou isso, a sua mão foi na barriga da irmãzinha, bendito o nome do Senhor, aleluia. E ela disse assim: Senhor, se tem alguma coisa fora do lugar, coloca no lugar aqui agora. Senhor, aleluia. Isso foi no dia 30 de dezembro de 2022. Passou 31, 2, dia 3. Ela volta no médico. Ele falou: vamos fazer um exame só para ser rápido, aí para mexer certinho. É quando foi fazer ultrassom, ele começou a olhar e começou a dizer: tá tudo certo, o corpo está formado, o braço está no lugar, a perna está no lugar. Salamanaia, aleluia. Os meses passaram. Chegou o mês de junho, nasceu a pequena Isa, perfeita, com saúde. Nós estamos aqui dando glórias a Deus. Santo é o nome de Deus, irmãos. Deus fez muitas obras, irmãos, muitas obras. Fosse contar, eu ia longe contando.